Já imaginou ter um agente de inteligência artificial aí no seu atendimento que consegue verificar a disponibilidade de produtos simplesmente olhando uma imagem? Sim, isso é possível através de 3 etapas em uma automação do NTN, e é o que você vai aprender nesse vídeo tutorial. Meu nome é Hugo e você está no canal da Autotic. Bom, focando aqui na tela do nosso computador, aqui está o exemplo, de agente no NTN que faz essa interpretação de imagem, e em seguida, por meio da descrição da imagem, ele consegue saber se aquele produto existe ou não no estoque, tá? E é basicamente 3 etapas, tá? Então, a primeira aqui, fazemos a leitura, da imagem, usando ali o Vision, do OpenAI. Inclusive, você pode também usar qualquer visualizador de imagem de qualquer outra LLM que você usar aí, tá? Mas especificamente aqui nessa automação usamos do OpenAI, que funciona muito bem. Inclusive, deixa aí nos comentários se você utiliza aí uma outra LLM ou se você tem aí uma sugestão de outros visualizadores de imagem, tá bom? Bom, em seguida a gente faz a extração de dados da descrição da imagem, tá? Usando o quê? O Information Extractor, Ou seja, a gente define ali quais são os dados relevantes para a consulta que são retornados ali na descrição da imagem, tá? E em seguida a gente faz essa consulta usando um agente do tipo Tools, tá? Por que Tools? Porque ele vai dar prioridade ao uso da tool que tiver conectada aqui a ele. No caso aqui, nós estamos usando o Base Row, ou seja, uma base de dados do Base Row como tools para saber se esse produto existe ali no estoque, tá? Então, voltando aqui do início, para explicar a lógica para você entender, nós temos aqui um gatilho de chat, tá? É aqui que a gente vai poder fazer o upload, da imagem. Em seguida, a gente tem um if aqui para verificar se a mensagem que está sendo enviada, ou seja, o input, ele tem imagens ou não, tá? Por que isso aqui? Porque se não tiver imagem, vamos dizer que a pessoa mandou uma mensagem ali, mas sem anexar a imagem, não convém você passar aqui pela LLM para poder consultar, imagem, se não tem imagem, tá? Então, se tiver imagem nessa mensagem do cliente, ele vai fazer essa análise, de imagem e vai extrair os dados dela, tá? Tudo isso usando a OpenAI. Porém, se na mensagem dele não tiver imagem, porque, por exemplo, ele vai mandar a imagem, o agente vai saber se tem o produto ou não ali no estoque. E em seguida, ele vai fazer outras perguntas. Essas perguntas, o cliente simplesmente vai responder apenas com texto. Então, por isso que tem esse if aqui, tá? Porque se não tiver imagem, ele simplesmente vai seguir com texto aqui para o nosso agente, que vai dar prosseguimento mediante ali as instruções que a gente passa para ele, tá bom? Então, basicamente, aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui a gente faz a verificação se tem imagem ou não pelo campo Files, tá? Quando é enviada uma imagem aqui pelo chat, pelo trigger de chat do NTN, ele retorna um array com um ou mais índices, Cada índice ali com imagem. Então a gente verifica esse array, que é o Files, se ele existe, tá? Então, se ele existir, vai fazer a verificação da imagem, tá? Usando o Vision do OpenAI, tá? E aí, no caso, a gente está usando aqui o modelo 4o Mini, tá? Nessa verificação, passando o próprio binário da imagem, tá? Porque o chat trigger do NTN, ele retorna ali os upload como binários, tá? E aí vem no campo data 0, tá? E aí ele vai conseguir ler esse binário da imagem. E aqui no Information Extractor, inclusive a gente tem módulos sobre isso no Intensivão NTN, mas só para facilitar aqui o entendimento. Basicamente, a gente passa aqui quais são os dados que a gente gostaria de extrair da descrição da imagem, fornecida ali pelo Vision do OpenAI, tá? Então, nós temos aqui o nome do produto, tá?
E aí eu coloquei uma descrição para ele identificar o nome do produto, daquela análise ali da imagem. Peço também para ele retornar o formato do produto, tá? E aí é sempre bom na descrição você informar ali para a LLM que formato que você está se referindo, tá? Então, por exemplo, como eu vou me basear em um estoque, por exemplo, de um depósito de bebidas, né? Eu deixo bem legível aqui, né, que eu quero que ele retorne o formato do produto, sendo, por exemplo, em lata, garrafa e etc. Ou seja, são formatos de produtos de depósito de bebida, tá? Que geralmente é lata ou garrafa, né? Aí, claro, você pode especificar mais aqui se é uma garrafa de vidro, se é uma garrafa de PET, né, que é a garrafa de plástico e etc, tá? E, por último, aqui nós temos a medida do produto, tá? Então, como se trata ali de bebidas, né? Então, as medidas seriam em ml, né? Que seria mililitros, e também litros, tá? Geralmente são essas duas medidas. Então, o Information Extractor é para, de fato, retornar somente as informações que eu julgo necessário para a minha consulta lá no estoque, tá? E aí, depois disso, né, que ele realmente vai retornar os dados necessários, esses dados serão passados aqui para o meu agente, tá? Por meio aqui do prompt, tá? Para quê? Para que ele possa, por meio da instrução ali, verificar se esse produto existe ou não no estoque. Então, por exemplo, aqui, ó, eu escolhi do tipo Tools, tá? Por quê? Porque eu quero que ele use ali uma base de conhecimento, tá? No caso, Base Row. E aqui no input, né, que seria o prompt, eu basicamente passo tanto o texto da pessoa, né, que a pessoa, às vezes, além de mandar a imagem, ela vai fazer, por exemplo, uma pergunta. Ah, tem esse produto aqui? Ou então, quanto custa? Entendeu? Então, além de eu passar o texto aqui, eu passo também os dados que foram extraídos da análise da imagem, né? Onde eu pedi lá para o Information Extractor retornar para mim o nome do produto, o formato dele e a medida dele, tá? Então, vai vir assim, ó, nesse formato aqui, tá? Com quebra de linha em cada dado, beleza? E aí, uma parte aqui muito importante, tá? Quando você está construindo ali um agente, é você descrever muito bem as instruções, ou seja, como ele tem que consultar aquela informação, como é que ele tem que se portar diante do cliente, a forma como ele tem que falar, tá? E também você definir o que ele tem que fazer mediante as condições ali, tá? Como assim? Por exemplo, aqui eu coloquei a seguinte instrução, tá? Ó, caso o produto seja encontrado, ou seja, eu estou dando uma condição aqui, tá? Então, é só se o produto for encontrado naquela busca, tá? Eu vou pedir que o meu agente retorne as informações de preço e quantidade disponível no estoque, tá? Por que eu estou pedindo essas informações aqui? Porque são essas informações que estão aqui na base de dados, tá? Eu estou usando aqui o Base Row Cloud, tá? E aí eu tenho um banco de dados aqui chamado NTN, né? Que é um banco de dados que eu deixo aqui específico só para automações do NTN. E aí eu tenho uma tabela, né? Que se chama produtos, tá? Nessa tabela eu tenho aqui a lista de produtos, né? Já pré-cadastrados, né? Onde eu tenho as colunas produto, que é o próprio nome do produto, o preço dele e a quantidade dele no estoque, tá? Então, eu simplesmente peço que retorne o preço e a quantidade de estoque, que são informações relevantes ali para a pessoa comprar, né, diretamente ali do atendimento, tá? Então, o agente ele vai fazer isso, vai retornar o preço e a quantidade se o produto existir, tá? Se for localizado. E aí, em seguida, eu peço para ele informar, aliás, eu coloco uma outra condição aqui, dizendo o seguinte para o meu agente, olha, beleza, você vai retornar essas informações, tá? E aí você vai perguntar quantas unidades ele deseja, ok? E aí a gente vai esperar que o usuário informe ali um número, tá? E aí eu deixei uma segunda condição aqui para o meu agente. Olha, se ele informar uma quantidade igual ou menor do estoque, tá? Perguntar qual será a forma de pagamento. E aí eu deixo aqui as formas, né? Que é Pix, cartão ou boleto.
Do contrário, ou seja, se ele informar uma quantidade que é maior do que está no estoque, simplesmente o meu agente vai educadamente pedir desculpa, né, e informar que não tem essa quantidade que o cliente deseja, né? Ou seja, ele vai informar o limite, ele vai reforçar, porque aqui ele já vai trazer a informação da quantidade máxima que tem daquele produto. Mas ainda assim, se o usuário informar além, ele vai pedir desculpa e falando, olha, não temos essa quantidade que você precisa, só temos X quantidade no estoque. Gostaria de obter essas quantidades ou uma quantidade menor, ok? Então, é muito importante que você saiba fazer as instruções corretas ali para o seu agente, tá? Porque o próprio NetN, ele vai conseguir, né, por meio aqui do LangChain, né, de todo esse ecossistema, né, envolvendo inteligência artificial, ele vai conseguir facilitar muito as coisas para você, tá? Mas é importante que você saiba configurar, tá? Então não adianta você ter uma baita ferramenta, uma ferramenta incrível aqui, uma LLM incrível, mas se você não sabe instruir o seu agente, tá? Pense nisso aqui como se fosse de fato um funcionário mesmo da sua empresa, né? Por exemplo, se você coloca um funcionário para atender, você tem que instruir ele, você tem que falar para ele como ele tem que se portar, como é que ele tem que falar, como é que ele tem que apresentar as informações, o que ele tem que responder se o cliente falar isso ou aquilo, tá? Então é a mesma coisa aqui, tá bom? Ok, somente isso, tá? E nós temos aqui a própria OpenAI, né, como LLM, no caso o ChatGPT, também na versão 4 ou mini, tá? Aqui também no extrator, né, de informações, também estou usando 4 ou mini, tá? Ó. E aí, como memória, né, ali do agente, né, para armazenar o histórico da conversa, eu estou usando a própria memória interna, né, do NetN. Lembrando que você pode usar outras memórias, né, como por exemplo o Redis, né, tem um Postgre, tem o Zep, tem vários outros serviços externos específicos para isso, tá bom? E aqui na base de conhecimento, né, que seria a Tools, eu estou usando o banco de dados do Base Row, tá? Que inclusive se assemelha muito ali ao Notion, Google Sheets, tá? Onde eu aponto aqui um banco de dados, tá? Que no caso é o NTN, e em seguida a tabela, tá? Aqui eu peço para ele retornar todos, tá? Todos que atenderem aqueles critérios mediante ao input do agente, tá? Um detalhe, não precisa, tá? Se você de fato estiver usando o banco de dados do Base Row como uma tools aqui do seu agente, você não precisa definir aqui a filtragem, tá? Porque geralmente nas consultas tradicionais, né, quando a gente não usava ali agente, né, quando era um chatbot mesmo, simples, na consulta a gente tinha que passar aqui os parâmetros, lembra? Então, se eu tinha lá, por exemplo, uma coluna produto, eu passava aqui um valor, né, para ver se acha aquele produto pelo nome exato, né, ou usando contains, né, que seria se contém parte daquele nome no nome do produto, né, parte daquela string no nome do produto, tá? Mas agora, com a inteligência artificial, de fato, você não precisa definir filtragem, ou seja, o próprio agente vai conseguir passar as informações, né, aqui para o seu Base Row, que vai usar essas informações para saber se existe ou não o produto, tá? Então, não precisa mesmo de filtragem aqui, tá? Ok. Então, vamos testar, vamos ver como isso aqui funciona na prática, né? Vou salvar aqui. Ok. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em chat, tá? Vou dar um boa tarde, né? Boa tarde. Gostaria de saber se tem se tem essa bebida disponível, tá?
Repare que eu não estou falando o nome da bebida, só estou perguntando se tem disponível. E aí, claro, eu usaria aqui uma imagem, né, para me expressar qual é essa bebida. E aí, aqui no meu computador, eu tenho 3 imagens aqui de teste, tá? Repare que nas imagens, o nome das imagens também não faz referência aqui ao nome da bebida, né? No caso, seria Coca-Cola, né? Mas nós temos aqui Coca-Cola lata, né? A garrafinha e a de 2 litros, né? Que é a garrafa maior, tá? Então, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar primeiro aqui a de lata, né? Ó, repare que eu só estou anexando a imagem, não estou falando se é Coca-Cola, não estou falando se é de lata, se é garrafa, e também nem estou falando a medida dela, né? Se é de 1 litro, se é... Aliás, bem que... tem de 1 litro sim, tem de 1,5 litro, enfim. Mas não estou falando se é de 1 litro, se é de 1,5 litro, enfim. Também não estou falando se a lata é de 350, se é de 220, enfim, porque tem várias medidas de lata também, tá? Mas a ideia é que só pela imagem, né, o Vision do OpenAI consiga saber o que se trata aquilo ali, tá? E passar essa descrição para o meu agente que vai fazer a consulta no banco de dados e saber se tem ou não disponível no estoque, tá? E olha só que incrível isso aqui. Isso aqui você pode aplicar aos mais diversos segmentos possíveis. Nesse exemplo aqui eu estou fazendo para um atendimento ali de um depósito de bebida, né? Mas você pode, por exemplo, fazer referente a uma clínica, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ali encaminhar, por exemplo, uma receita, né? E aí saber qual é o nome ali do paciente. Por exemplo, uma farmácia também, um atendimento de farmácia. A pessoa encaminhar uma receita, claro, teria que ser uma receita digitalizada, né? Com digitação, não com a letra ali do médico, que eu acho que o LLM não vai conseguir interpretar, né? Ainda mais aquela letra lá do médico, né? Que é bem complexa. Mas se for uma receita ali digitada, já conseguiria identificar ali, por exemplo, o nome do paciente e o remédio que o médico indicou para ele, tá? Então, você conseguiria fazer isso apenas lendo a receita, que é uma imagem, tá? Sem precisar a pessoa informar ali qual é o medicamento, a quantidade, etc. Beleza? E olha só que interessante isso aqui, ó. O agente retornou, ó, temos a Coca-Cola de 220 ml, ou seja, ele conseguiu interpretar na imagem, né, que a Coca-Cola é de 220 ml porque tem aqui especificando, tá? E você vê também, ó, que mesmo o nome, né, estando aqui no formato logotipo, a inteligência também conseguiu entender que é uma Coca-Cola, tá? Então, o agente retornou aqui, ó, sim, temos a Coca-Cola de 200, lata de 220 ml disponível. E aí colocou o preço aqui, que é R$2 a unidade, tá? E colocou aqui a quantidade em estoque, ou seja, 17 unidades. E aí pergunta, quantas unidades você deseja? Ou seja, o agente está fazendo exatamente como orientei ele, tá? E aí, vamos primeiro fazer o teste aqui da exceção, né? Ou seja, eu informar uma quantidade além do que tem no estoque. Então, vamos dizer que eu chego e falo assim, ó, ótimo, quero 20, quero 20, né? Vou nem colocar unidades. Ó, quero 20. Olha que legal. Desculpe, mas temos apenas 17 unidades de Coca-Cola lata de 220 ml em estoque. Você gostaria de comprar as 17 unidades disponíveis, tá? Aqui eu poderia simplesmente responder sim ou um ok, né? Que a inteligência entenderia que de fato eu quero todas as unidades ali, né? Ou seja, eu quero zerar o estoque e aí já prosseguir com as formas de pagamento, tá? Como também eu poderia simplesmente só informar a quantidade que eu quero, ou seja, uma quantidade menor, né? Então, vamos dizer que eu não queira zerar o estoque ali, né? Eu penso no próximo também, né? Não é só eu que quero comprar a Coca-Cola. Então, eu posso chegar e responder, ok, então vou querer apenas 10, tá? Ou seja, ainda vou deixar 10 no estoque lá, beleza? E aí, que incrível isso aqui, ó. Perfeito, você gostaria de saber qual será a forma de pagamento para as 10 unidades de Coca-Cola lata 200 ml? E aqui ele dá as opções, né? Pix, cartão, boleto, tá? E aí, é claro, aqui você pode dar prosseguimento
onde se a pessoa informar Pix, você usar uma API que gera ali o QR Code de Pix com o valor para a pessoa pagar, né? Ou então, se ela informar cartão, boleto, você usa lá um Getio, né, que consegue gerar um link de pagamento para ela pagar no cartão, boleto, aí fica ao seu critério, tá? Isso aqui é só para você ter uma noção do poder da inteligência artificial no atendimento, né? Que você consegue deixar ali o seu agente mais humanizado, simplesmente conseguindo atender o cliente só analisando as imagens que ele envia, sem ele mesmo precisar informar nada, né? Sem deixar nenhum tipo de texto ali, tá? Vamos fazer mais um teste, né? Eu vou limpar aqui o output e vamos lá. Vou botar aqui agora. Boa tarde. Quanto custa? Quanto custa? E agora eu vou mandar a imagem da Coca-Cola de 2 litros, tá? Eu mandei a lata e agora eu vou mandar a garrafa de 2 litros, tá? Vamos ver se ele vai conseguir interpretar. Ó, repare que aí a imagem está escrita imagem 3, né? Ou seja, nem dá para saber o que se trata pelo nome da imagem. Ou seja, realmente a inteligência artificial ela lê a imagem, ela consegue ler a imagem e saber o que se trata, tá? Olha que legal, ó. A Coca-Cola garrafa 2 litros está disponível por R$ 4,50, tá? Ou seja, ó, você vê que as informações batem certinho, ó. A lata, ele conseguiu informar lá ó, o preço da unidade, né? R$ 2, e falou que tinha 17 no estoque. Agora a garrafa de 2 litros, ó, ele já fala que está 4,50 e tem 28 unidades disponíveis, tá? Ó. E aí, novamente, né? Vamos testar a exceção. Ok. Quero 30. Legal da inteligência artificial também é que ela vai variando as respostas. Claro, nunca saindo ali da instrução que você passou, mas ela, às vezes, toda vez que vai responder, ela altera um pouquinho ali, né? Da forma como ela apresenta ali as informações. Isso faz com que fique humanizado, né? Ou seja, antigamente o chatbot ele só mandava aquela mensagem fixa, né, que a gente determinava ali. Agora não, com a inteligência artificial vai ficando uma coisa mais dinâmica ali, mas sem fugir do contexto, sem fugir ali das suas instruções, tá? Então, ele botou aqui, ó, desculpe, mas temos apenas 28 unidades de Coca-Cola garrafa 2 litros em estoque. Você gostaria de comprar as 28 disponíveis? Aí, nesse caso aqui, eu não vou informar uma quantidade menor. Eu vou simplesmente responder sim, né? Ou seja, eu vou querer zerar o estoque da Coca-Cola de 2 litros aqui do depósito de bebidas, tá? E aí respondi sim. E aí vamos ver como é que o agente vai responder dessa vez, tá? Aqui, que legal, ó. Ótimo. Você gostaria de saber qual será a forma de pagamento para as 28 unidades de Coca-Cola garrafa 2 litros, 2 litros? As opções são Pix, cartão, boleto, beleza? Então, podemos testar por última vez aqui com um outro exemplo lá de Coca-Cola, né, que é a garrafinha PET. Boa tarde. Aí vou fazer até uma pergunta. Quantas unidades tem disponível? E aí vou mandar aqui a coquinha, né? De 200 ml. Aí que legal, ó. A Coca-Cola, garrafinha, 200 ml, está disponível por R$ 1, né? Você vê que a inteligência artificial, ela às vezes fala ali também um pouco de forma informal, né? Garrafinha, né? Quantidade no estoque, 12, né?
quantas unidades você gostaria de comprar? Aí eu posso aqui, vamos ver se a inteligência artificial entende se eu falar assim, ó, quero todas. Vamos ver se ele vai entender que eu quero as 12 unidades. Ó, perfeito. Você gostaria de comprar as 12 unidades de Coca-Cola garrafinha 200 ml. Qual será a forma de pagamento? Pix, cartão ou boleto? Show de bola, né? Ou seja, incrível. Coisas que só a inteligência artificial, né, aqui dentro da automação da NetN consegue promover, né, fornecer aqui para a gente. Bom, então é isso. Caso você queira aprender a construir esse agente aqui do absoluto zero, nós ensinamos lá no Intensivão NetN, tá? Que é o nosso maior curso de desenvolvimento de automações no NetN, tá? Então, além de você aprender, né, todos os módulos aqui centrais, né, das automações, você vai também aprender os módulos que engloba, né, inteligência artificial, como LangChain, o agente de inteligência artificial, né, as funções do OpenAI, como por exemplo o caso aí de análise de imagem, como também tem análise de áudio, gerar imagem e etc. Tá? Classificação de texto, né, para saber ali do que o usuário está falando mediante ao texto dele, análise de sentimentos também, ou seja, o agente conseguir saber qual é o sentimento ali do usuário, né, durante a conversa. Isso aqui pode facilitar muito no aumento de vendas, né? Porque você vai saber se o usuário está sendo muito otimista, se ele está sendo pessimista, né? E você treinar o seu agente para poder lidar com cada situação ali. Às vezes ele se sente inseguro, né? Então você pode determinar, ó, se o cliente estiver inseguro, fale isso, argumente isso, tá? O Information Extractor, né, que você acabou de ver aqui, que é você poder extrair dados específicos ali do input, né? E também o gerenciador de memória, né, para você poder ali manipular o histórico de conversa ali entre o agente e o cliente, beleza? E fora os outros nodes aqui, né, que a gente também explora no nosso intensivão NetN, tá bom? Então, além de você aprender a fazer essa automação aqui, né, do agente do zero, você também vai ter acesso ao template, né, para você poder importar aí no seu NetN e usar da maneira que convém, beleza? Lembrando que você tem acesso a tudo isso que eu informei, né, incluindo aqui os bônus, né, templates, code snippet, aulas sobre boas práticas, grupo privado, né, o grupo suporte ali para os alunos, né, instalador grátis do NetN, aulas sobre desafios, né, ou seja, automações reais, né, que muitas pessoas desenvolvem durante o dia a dia, a gente também traz aqui para o curso, né, nodes da comunidade, etc. Tá? Você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 97,00 por mês ou então R$ 579,00 por ano, já com 50% de desconto, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like também aí nesse vídeo para ajudar o vídeo ganhar mais popularidade aqui no YouTube, tá bom? E ative os sininhos também, porque assim que fizermos um novo tutorial, você já vai...